do Andrew lá. Então, uma das formas que a gente tem de resolver esse problema de explosão ou desaparecimento de gradientes é usar... Ué, ela tá passando sozinha. Só quero escrever assim. É usar o que a gente chama de uma GRU, ou Gated Recurrent Unit, né? Que é um tipo avançado aí de rede neural recorrente que foi proposto para resolver esse problema de explosão ou desaparecimento de gradientes. Tá? Bom, vamos manter aqui esse diagrama, que é o diagrama da RNN normal. Tá? Queria manter ele aqui para a gente comparar depois. A gente tem ali essa ativação T-1, tá, gente? É o que a gente chama de HT-1. Ele está chamando de A. Nossa, terrível isso aí. HT-1, ele entra aqui. Vamos fazer o seguinte, eu desenho aqui. Aí você tem XT, que é aplicado com uma TANAID aqui. Uma TANAID. E aqui você tem um HT-1, HT, perdão. E aqui você pode ter a saída Y. Saída YT. Então esse é o nosso diagrama de uma RNN tradicional. Está aqui. E aí eu vou deixar escrito aqui, onde esse cara H de T é igual, aqui eu vou deixar TANAID de WH. Agora nota que ele está usando a mesma simplificação de notação aqui, ó. Ele usa uma matriz só para representar essa parte não linear, concatenando esses dois vetores aqui. Tá? Então é WH de HT-1, tá? T-1 concatenado com X de T. Aí mais o B de H. Então essa é a nossa equação da RNN padrão. Agora, bom, esse slide está uma bagunça, eu vou desenvolver ele com vocês, mas eu quero deixar ele ali para que a gente sempre tenha uma forma de comparar com o que está acontecendo. Eu vou apagar aqui para poder usar o quadro todo. Bom, qual que é a ideia principal de uma GRU? Que é também a mesma ideia da LSTM. Tá? Aqui, ó, vamos ler aqui. Será que tem como deixar só, talvez esse aqui aceso? Aí. A GRU, ela tem um estado escondido chamado de C, que é uma memória, como a gente vai ver, uma memória, tá? Eu acho que a intuição que ele vai desenvolver aqui é a seguinte: vamos assumir uma frase muito grande, como exemplo de entrada, que ele coloca ali, the cat, né? Aí, which. Aí tem lá, already ate. Aí ele coloca 3 pontinhos. Imagina o seguinte, o gato que já comeu, aí por exemplo, sei lá, banana, maçã, enfim, aí uma lista de comidas aqui, tá? Aí was full, né? Por exemplo. Então aqui podia ter
uma quantidade enorme de palavras aqui, eu vou pensar uma lista muito grande de comidas que o gato comeu, tá? E aí logo depois você teria was full, né? A questão aqui que ele quer deixar é o seguinte, o problema aqui é o seguinte, como é que a gente define que aqui a gente vai usar was, por exemplo, e não were, né? Como é que a gente vai conjugar o verbo to be aqui, né? Aqui a gente está com o verbo no passado. Primeiro, como é que você sabe que está no passado? Como é que você sabe que... Vamos supor que você quisesse gerar essa sentença aqui. Como é que você escolheria essa palavra was? Né? Você tem que olhar aqui para o already ate, né? Que quer dizer que então que ele está no passado, de certa forma, essa frase. Tá? E você escolhe was, não were, porque é um gato só. Então você tem que ir lá para trás da sentença e ver que foi escrito um gato só, não é the cats, né? Não está no plural aqui, o sujeito da frase não está no plural, está no singular. Então você escolhe aqui was e não were. É um negócio delicado, assim, sutil, é uma modelagem complicada de fazer. Porque você tem que olhar para várias partes dessa frase e algumas dessas palavras são mais importantes para você definir qual que é a próxima palavra. E como eu falei, como a gente tem esse problema com sentenças longas, quanto maior for essa sentença, mais difícil vai ser de resolver esse problema aqui, de escolher a palavra certa, se ela depender lá do começo da frase. Então a GRU ela vai fazer o seguinte, ó, a ideia aqui é que a gente vai memorizar algumas coisas, tá? E a gente vai carregar essa memória num vetor chamado de C, tá? Por enquanto, vamos pensar que esse vetor é só um valor escalar, tá? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, quando eu chegar na palavra cat, vamos supor que aqui eu estou processando essa sequência uma a uma, vamos supor que eu quero guardar a palavra cat. Qual que seria a intuição? Eu guardar aqui no valor C 0 aqui, aí aqui eu colocaria 1, porque eu vi a palavra cat, aí eu deixaria aqui, tá? Como 1, eu guardaria ela até aqui, tá? Por exemplo. Aí quando chegasse 1 aqui, eu conseguiria usar esse 1 para descobrir se eu uso was ou uso were, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Essa modelagem a gente vai tentar fazer, carregar de certa forma coisas do passado para o futuro. Porque lá na RNN, a única forma de passar coisas para o futuro era através do vetor H, que ele ia vindo atualizando assim, ó, conforme você ia processando, né, os intervalos de tempo. O problema é que lá você misturava muito as informações. O H era um vetor bem denso, cheio de informação de tudo. E você não conseguia olhar para coisas mais específicas na rede, ou na sequência, perdão. Então vamos ver como é que esse C é calculado. C é um vetor, tá? O C, ele vai ser equivalente para a gente ao H, tá? Ele está chamando de AT, quando vocês verem A aqui, é o H, tá? Então, deixa eu colocar para cá. O C, ele está chamando de til ali, né? O C til é o candidato a T. A gente está pensando em mudar o C, mas a gente não mudou ainda, tá? A ideia é essa. Como é que a gente vai calcular esse candidato ao C? É o seguinte, pensa o seguinte, esse C til aqui é o seguinte, quando que eu sei que eu vou colocar 1? Tá? Para qual posição da sequência que eu vou mudar o meu vetor de memória? Ou seja, quando que eu atualizo a minha memória, quando que eu escrevo na minha memória, tá? É esse C til aqui, é o que eu vou escrever na minha memória, tá? Eu não mudei a minha memória ainda. A gente vai ver aqui embaixo que a gente vai mudar aqui o C vai ser mudado de fato na terceira equação ali. Tá. Mas enfim, vamos seguir aqui, depois a gente analisa de volta. Aqui a gente vai ter uma matriz de pesos WC, que é multiplicada pelo CT-1, que é pelo o vetor de memória T-1 que estava no instante anterior, pela entrada, concatenado com a entrada XT. Tá? Aqui é a mesma estrutura do HT, a mesma coisa que a gente usava para fazer o HT, tá? A mesma equação que a gente usava é essa aqui.
Só que agora eu estou colocando uma matriz WC aqui. É essa mesma equação aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Só que agora eu estou chamando de C til. Mais B, tem um B aqui, BC, por exemplo. Tá? Bom, esse é o nosso candidato a ser armazenado, nosso candidato a ser armazenado na memória. Eu não guardei na memória ainda. Aí a gente tem uma segunda equação que a gente vai chamar de portão ou gate. Tá? Ele usa a letra gama aqui, que é o G em grego, né? Mas você pode chamar de G ou vamos usar a mesma notação, você tem gama, e aí ele usa o U ali que é o update. Então a gente lê isso aqui geralmente é o seguinte, é o portão de atualização. Vocês podem imaginar o seguinte, aqui nesse cenário, além do C, a gente vai ter uma porta lógica, um portão, gama aqui, U, tá? Que vai controlar quando que eu vou considerar esse valor aqui. Ou quando que eu vou sobrescrever esse vetor aqui. Tá? Quando que eu vou parar, acho que talvez a forma de pensar é assim, quando que eu vou parar de olhar para a memória que eu tinha no passado e reescrever ela? Porque vão ter horas aqui na sequência que você resolveu, vamos dizer assim, tudo que você tinha para o passado. Então, tipo, eu guardei algumas coisas, eu já usei tudo que eu precisava ter usado, então eu vou resetar minha memória para uma coisa mais atual, mais recente agora. Entendeu? Então esse portão que controla quando atualizar a memória C, tá? O vetor de memória. E a equação que governa, aí, que atualiza, que define o que vai ser atualizado é um sigma. Por que sigma? Pensando em porta lógica, a gente tem valores zeros e uns, né? Ou é verdadeiro ou falso numa porta lógica. Aqui a gente pode pensar da mesma maneira. O nosso gate aqui, ele funciona como uma porta lógica mesmo, assim. Ou ele está fechado ou está aberto. Só que a gente tem valores intermediários. Tá? Então, por isso uma sigmoide aqui, que a gente quer valores entre 0 e 1. Onde 1 eu vou atualizar minha memória com o que tiver em C til, 0 eu não atualizo. Tá? Quando tiver 1 aqui, eu vou pegar o que está em C til e vou sobrescrever C completamente. Tá? E quando tiver 0, eu vou manter o meu C. Tá? Então é um controle de quando que eu esqueço versus quantos que eu memorizo. Assim, tá? E aí a equação aqui é a mesma, tá? A gente vai ter uma equação padrão de rede neural, né? Que é não linearidade mais WU. Então, uma segunda matriz de peso agora W multiplicada por concatenação de T menos 1 por XT. Tá? Acho que está meio... Eu devia ter passado isso aqui para... Deixa eu reescrever isso aqui. Tá ficando muito ruim de ver lá. Tem C til. Eu vou colocar T embaixo. Igual. Tanage de WC concatenação multiplicado por concatenação de C T menos 1 e XT mais BC. Né? Aí agora a gente tem o sigma U, tá? Que é sigmoide de WC multiplicado por CT menos 1 vírgula XT. Isso, mais B de U. E aí, por fim, a gente vai ter o novo vetor de memória, que é o seguinte, ó, a gente vai usar o portão sigma U, multiplicar pelo C, pelo candidato C til
T mais 1 menos sigma U de C. CT menos 1. E a equação final, que vai nos dar o vetor escondido, né? A gente pode pensar o C como um outro vetor escondido, a equação final é essa aqui. A gente tem um portão que controla o quanto que a gente vai acrescentar ou carregar, quando a gente estiver processando as sequências, eu tenho o novo candidato T, esse aqui é o instante T. Cetil seria a palavra atual que eu estou lendo, tá? Perdão, a palavra atual é xt. T é o intervalo de tempo que eu estou processando. Então, cetil T é a nova memória que eu pretendo armazenar e esse portão controla quanto dessa nova memória eu devo colocar e quanto eu devo manter da anterior. Então, aqui, ó, quanto dessa memória nova eu pretendo carregar e quanto 1 menos o gate, né, como esse valor aqui vai de 0 a 1, então quanto da memória anterior eu quero carregar nessa memória atual. Tá? É um pouco chato de visualizar a intuição por trás de uma GRU, tá? Mas a ideia é que esse cara aqui, ó, o CT, tá? Ele tem, a gente eliminou aqui, ó, a matriz de multiplicação que a gente usava para atualizar o H. Tá? A gente tem as matrizes aqui, mas esse C de T, ele é carregado ao longo da sequência com uma equação bem mais simples. Esses W, essas multiplicações são multiplicações ponto a ponto, tá? Não são multiplicações de matrizes. Então, na prática, o que acontece é que esse C de T, quando a gente vai calcular os gradientes desse C de T aqui, eles vão fluir de maneira mais simples, tá? Porque a computação desse C de T é mais simples. Tá? Eu vou mostrar um slide da LSTM depois, mas aqui nesse diagrama, aqui vocês conseguem ver, ó, aqui é um diagrama parecido com esse, tá? Esse C de T menos 1 barra, aqui ele só quer dizer que o C de T menos 1 e o A é a mesma coisa. É que na LSTM não vai ser. Na LSTM o A e o C não vão ser a mesma coisa. Aqui C e A são a mesma coisa, tá? A é ativação ou o estado escondido H também seria a mesma coisa. Então aqui a gente recebe como entrada a memória C do instante anterior. E aí a gente vai calcular duas coisas, tá? Inicialmente. A gente vai calcular a nova memória cetil, está aqui, e tá vendo aqui a TANAGE, é essa equação aqui, que vai gerar um novo candidato de memória. E a gente calcula também o portão de ativação, o quanto que eu vou carregar, quanto que eu vou usar dessa nova memória. Pode ser que eu use 0, pode ser que eu use 1, pode ser que eu use tudo, pode ser que eu use meio. É quanto eu vou combinar dessa nova memória aqui com essa anterior. Ó. Então esse quadradinho aqui em roxo é essa equação aqui. Tá? Então aqui nesse quadradinho de roxo você pondera. Eu vou carregar um pouquinho da anterior e vou carregar um pouquinho da nova memória. Tá? Aqui em cima tem uma softmax que é para fazer a saída Y. Porque eu talvez eu não peguei. Quando que esse C vai impactar no Y? Então, aí o C vai vir, a equação de Y aqui, ela é a mesma da outra vez, tá? A equação, isso aqui se mantém para todas as RNNs, assim, ó. Você tem um estado escondido que é usado para calcular o Y. Ele está meio que omitido aqui, a gente não está falando tanto dele, porque isso depende de cada problema. Né? Tem problema que a gente usa o Y toda hora, tem problema que a gente usa só no final. Mas aqui você vai fazer o seguinte, W mantém a matriz de pesos aqui, H, nesse caso seria CY, é o nome? CY vezes CT.
CT mais BHY, ou BY. O YT vai ser calculado assim. A cada instante de tempo você vai usar o C igual está ali. Aí aqui você vai ter uma... Perdão, aqui que está o softmax. Ó. Aqui eu não coloquei. Aqui vai ter aqui vai ter uma G2. G2 de W, HY vezes C de T mais BY. Tá? E esse G2 aqui pode ser uma sigmoide, se for um problema de classificação lá binária, ou softmax. Tá? Então, o YT aqui lá é uma sigmoide ou softmax a cada intervalo de tempo, que é calculado em cima do CT, só. Igual era o HT lá da rede recorrente. Aqui, a gente tinha só isso, né? Aqui a gente tinha HY, a gente tinha YT igual a G2, a mesma coisa lá, ó. HY, aqui em vez de ser CT, era HT, mais BY. É a mesma coisa aqui. A diferença é que uma olha para o H, a outra olha para o CT. Ambos C e H são estados escondidos que a gente está atualizando. A diferença é que numa GRU a gente atualiza de uma forma mais complicadinha. A gente não atualiza direto só fazendo uma não linearidade seguida de uma linearidade. Né? A gente não usa só uma equação, uma camada simples assim, a gente usa uns portões para decidir. Tá? Vocês podem pensar o CT aqui, ó, como se fosse o HT, só que a cada intervalo de tempo a gente tem uma nova versão do HT. A gente mantém dois, um que vem do passado e um novo. A gente decide o quanto que a gente vai ponderar do passado versus o presente para seguir o futuro. Tá? A ideia é essa. E tem esse portão no meio aí, ó, esse portão no meio que vai decidir quanto do passado, que é o CT-1, versus do presente, que eu vou usar para calcular minha saída. É isso. Tá? Eu não sei se tem um jeito muito mais intuitivo de explicar essas equações, tá? Mas na prática o que elas fazem é muito parecido com o que a ResNet faz, que é criar um caminho para o gradiente fluir mais facilmente, de trás para frente. Tá? Que é esse caminho aqui, ó. Notem que quando você vai calcular agora a derivada de CT com relação a CT-1, você tem esse caminho aqui, ó, que é uma soma ponderada. Tá? Então, o que vai acontecer na prática é que esse caminho aqui vai ser um caminho muito mais simples para o gradiente, assim como lá na GRU, lá na ResNet, você tinha o gradiente fluía mais facilmente através daquelas somas, daquelas conexões que você pulava. No código, talvez, a hora que vocês colocarem a mão no código, fique mais intuitivo o que está acontecendo aqui. Tá? É importante olhar com carinho para essa equação aqui, ó, para a terceira, e olhar para esses portões aqui, ó, esse sigma de U com um valor entre 0 e 1, que tuna ali, né, o quanto que você quer do passado, quanto você quer do presente. Então, quando você vai tudo para 1, aqui, ó, do portão, esse termo aqui vai virar 0, certo? Então você vai olhar só para o presente. O primeiro termo aqui é o presente, aqui é o passado, T-1. Então, se esse termo aqui for tudo 1, você olha só para o presente, que é o CTIL aqui. Se esse termo aqui for tudo 0, esse termo aqui vai ser 0, né? Se esse cara for 0, tudo isso aqui vai ser 0. Então você vai olhar só para o passado. E se for algum valor entre 0 e 1, você vai ponderar o passado e o presente para seguir calculando as sequências. Tá? Bom, aquela versão da GRU, na verdade, é uma simplificação ainda da versão final. Tá? A versão final tem um outro portão, são dois portões, ou dois gates. Então você tem dois sigmas, sigma U e o sigma R. A questão é que esse sigma R, ele é multiplicado aqui, ó. Deixa eu ver se apare. Esse sigma R,
ele aparece multiplicado aqui, ó. Então você tem o sigma R que é multiplicado pelo... aqui, ó. Você tem uma multiplicação de mais um portão que é esse aqui, ó. Na verdade, você tem isso aqui, WC multiplicado por sigma R, aí vezes CT menos 1. Isso, vírgula. Aqui, ó, você multiplica o vetor T menos 1 pelo sigma R, tá? Que é um portão que controla o quanto que você quer lembrar do vetor C. Então é mais um parâmetro ainda, sendo que esse sigma R tem a mesma cara do sigma U aqui, ó. Sigma R é o mesmo estilo de equação, né? Só muda a matriz. É um sigmoide, que eu quero um valor entre 0 e 1. Todo portão, quando você tiver um sigma assim, ó, você vai ter um sigma grandão assim, gama, perdão. Quando você tiver um gama, vai ser uma sigmoide. Porque é um valor entre 0 e 1, porque é um portão. Aí aqui você vai ter outra matriz de pesos, WR, aí multiplicado por CT menos 1 de novo. Aí XT. Mais aí um BR aqui. Tá? Então a equação aqui, essas equações são exatamente as mesmas. Tá? A única coisa que muda aqui é a matriz de pesos. Tá? Aqui, ó, CT-1 manteve, CT-1, XT manteve. Tá? O BU, o que muda aqui é o BU, aqui é um outro BBR, e aqui é a matriz WR, a matriz W. Então, cada um dos portões tem as suas respectivas matrizes de pesos. Tá? E esse portão aqui, R, vai ser usado para controlar o passado. Porque a gente falou lá, que a gente tinha visto naquela intuição de que o vetor C, ele era um único escalar, né? Eu tinha usado esse exemplo aqui, a gente vai carregar 1 ou 0 para frente. Na prática, a gente vai carregar um vetor, tá? Que para simplificar, a gente vai pensar, ele vai estar cheio de zeros e uns, na verdade vão ser valores entre 0 e 1, mas o vetor R, ele vai apagar, ele vai ser usado para apagar o C quando for necessário. Tá? Ele controla se eu posso intensificar, por exemplo, intensificar algumas partes do vetor ou não. Imagina que é o seguinte, naquela sentença lá que eu tinha dado como exemplo, eu poderia não só guardar a palavra cat, mas eu poderia guardar a palavra already também. Poderia maximizar no meu vetor C essas palavras aqui. Notem que quando eu falo armazenar as palavras, não estou falando que vai ter uma dimensão para cada palavra do vocabulário, não é isso. É que dependendo do tamanho desse C, esse C é controlado, tá? O tamanho desse C é um parâmetro que a gente controla. Então eu posso ter lá, o meu vetor C vai ter 100 dimensões. Quanto mais dimensões eu tiver, mais eu consigo lembrar, mais informação eu consigo carregar na minha memória, maior minha memória. Então vamos supor que eu tivesse 100 elementos aqui. Eventualmente o que a rede poderia aprender é carregar a palavra cat, por exemplo, e already lá para frente, para eu conseguir de fato descobrir que era was e não were. Eu só vou conseguir fazer isso carregando o C, carregando na minha memória C aqui, informações do passado. Tá? Deu para entender isso? Mais ou menos? Bom, são 4 equações que a gente usa agora, e essa aqui é a versão final mesmo da GRU, tá? Então, são 4 equações, a mais importante delas é a última, tá? Onde a gente tem um valor, em resumo, então, ele está chamando de H-til aqui, ó, uma outra forma de ver o C-til é o H mesmo, til, né? E aqui esse U e R vem de update e read,
que é o quanto que eu vou ler do passado versus quanto que eu vou escrever, pensando numa memória de computador mesmo, tá? E aqui é a minha atualização da memória. E aí, toda vez que eu quiser gerar uma saída, eu olho para a minha memória e dou uma saída com base nela. Aí aqui a gente consegue capturar, por exemplo, a palavra already e catch para decidir o was, por exemplo. Eu vou mostrar as equações de uma LSTM só para vocês verem que é uma outra forma de fazer, outra forma talvez um pouco mais complicada ainda de fazer esse mesmo processo de atualização de memória. Tá? E aí a gente fica se perguntando, tá, será que isso tudo... que assim, não sei se ficou... Talvez vocês estejam se perguntando assim, né, como é que as pessoas chegam nisso? Né, como é que as pessoas chegam nesses resultados? Porque não é um resultado, não é uma equação tão óbvia assim que você saca assim e fala, não, realmente é isso. Eu vou escrever, todo mundo conseguiria pensar essas coisas e tudo mais. Não, pelo menos para mim, é um consenso de que essas coisas não são tão mais óbvias do que esse formato aqui de rede, que é muito mais direto. Ele vem direto de uma MLP, é uma generalização da MLP para o tempo. É só isso. Tá? Agora, uma GRU e uma LSTM já são combinações um pouco mais elaboradas, sabe, de equações que fazem essas redes aqui recorrentes funcionarem melhor na prática. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, tanta gente se perguntou isso, de que existe tem até um paper do Google, onde eles bolaram um esquema de busca para ficar recombinando essas equações de vários jeitos diferentes, com portas lógicas diferentes, para ver se uma delas funcionava melhor. Porque parecia meio arbitrário. Quando você olha para a GRU e quando você olha para a LSTM, as duas elas servem para resolver o mesmo problema. E tem outras irmãs, vamos dizer, dessas arquiteturas, que se propõem a mesma coisa. Só que no fundo elas são todas muito parecidas na prática. Se você testar elas na prática, nenhuma se destaca muito assim no todo. Né? Se você pegasse um conjunto de problemas, sei lá, 10, 15, 20 problemas diferentes, sequenciais, e aplicasse uma LSTM e uma GRU, na média elas vão ter o mesmo desempenho. Claro que para um problema em particular, uma acaba sendo melhor que outro, mas na média, no todo, elas são parecidas demais. E aí a gente fica se perguntando qual delas é melhor. No fundo, acaba sendo que hoje, né, hoje mesmo, assim, a gente nem usa tanto mais essas redes, tá? Por causa das redes Transformers, que a gente vai ver mais para frente, mas elas servem de base como as Transformers e, eventualmente, você ainda vê alguns usos de redes análises recorrentes, principalmente para processamento em tempo real e tudo mais. Assim, a gente vai ver algumas coisas, ainda tem gente usando isso. Bom, qual que é a diferença de uma GRU para uma LSTM? Primeiro que uma LSTM tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações. Tá? Ela tem 3 portões. Notem que os portões têm mesmo tipo de equação. Ó. Eles são simétricos. É sigma, matriz de pesos, concatenação aqui. A diferença, essa aqui é uma outra diferença da LSTM. Ó. Na GRU, a ativação lá, existia só uma saída, que era o CT. Na GRU só tinha uma saída. Aqui tem 2 saídas. Que tem a saída, tem a memória C e tem a ativação A. Tá? Aqui, tá vendo? Ó, essas 2 equações finais aqui, ó, a gente tem 2 equações finais agora. Então tem 2 saídas. Na GRU tem uma só. Até ele coloca aqui por simetria, ele até coloca aqui que a AT é igual a C de T. Na prática isso aqui pode eliminar. É só para ficar simétrico aqui, mas a LSTM tem 2 saídas e a GRU só tem uma. Tá? Deixa eu... Aqui ele tá. E outra coisa que muda, aquele portão gama R lá, que eu usava para esquecer a minha memória do passado, ele não existe mais aqui. Tá? Ele sumiu lá. Aqui, quando eu vou calcular o candidato, ele também existe. Quando eu vou calcular o candidato de atualização, a minha nova memória, né, eu não preciso mais desse portão aqui. Tá? Notem, gente, que historicamente a LSTM veio antes da GRU, tá?
Então, eu não estou explicando a LSTM a partir da GRU. Então, não pensem assim de tipo, isso aqui é a pessoa que fez isso aqui modificou a GRU. Na verdade, é o contrário, inclusive. As pessoas que proporam a GRU tentaram simplificar a LSTM. Então, isso aqui veio antes. Tá? Então, não leiam isso aqui como uma modificação disso, apesar de que é a forma como eu estou apresentando, porque essa aqui é mais simples mesmo. Então, aqui você não tem mais o portão gama R. Direto, isso aqui é um abre chaves mesmo. Agora você tem três portões na LSTM. Um portão U de update, um portão F de forget e um portão O de output. Então você tem um portão que vai controlar o quanto que eu vou atualizar, um portão que vai controlar o quanto que eu vou esquecer do passado e um portão que vai controlar a saída disso aí. Olhem para essa equação C aqui. Tá? A equação C é muito parecida com a equação CT da GRU. A diferença é que eu não tenho esse termo 1 menos gama U. Aqui eu tenho um portão específico para controlar o quanto que eu vou esquecer. Então, adicionaram um portão, ao invés de fazer o complemento aqui, né, do gama U para decidir quanto que você vai esquecer, aqui você substitui isso por um portão de esquecimento. Então, tem um forget gate. Então, esse termo aqui é o termo de quanto que eu vou esquecer do passado. Como eu tinha falado, a intuição vale a mesma coisa. Quanto que eu vou esquecer do passado e quanto que eu vou acrescentar do presente. Tá? Esse portão se mantém igual. Aqui, o portão de update ele se manteve, né? Nos dois modelos, tá? Aqui eu adicionei o forget e a gente tem mais um adicionado, o output, porque agora a gente tem uma ativação aqui, a mais, tá? Que é uma ativação calculado em cima do resultado final. Tá? Então eu tenho a memória atualizada, que tem um pouco do passado, um pouco do presente. A gente usa isso para calcular uma saída, que é uma ativação. Vamos olhar para os diagramas. Aí tem aqui os resumos, né, das equações. Está simplificada. E aqui eu recomendo fortemente que vocês sentem e analisem essas equações. Isso aqui não é o tipo de conteúdo que a gente aprende sentado em sala de aula. Tá? É o tipo de conteúdo que talvez implementando e olhando para os números você tem uma intuição melhor do que está acontecendo aqui. Tá? E lembrando que a motivação dessas equações é simplesmente facilitar o gradiente a fluir de trás para frente. Tá? Vamos olhar para essas equações, para esse diagrama aqui. Talvez deixa eu pegar uma versão queria pegar uma versão mais limpa, mas aqui, essa caixinha aqui é a caixinha para um intervalo de tempo T da LSTM. Então a gente tem duas entradas, o CT-1 e a ativação do instante anterior. Então isso aqui muda, tanto da RNN para a GRU, isso muda, porque na RNN padrão a gente só passava para frente o H. Né? Na GRU a gente só passa para frente o C. Aqui a gente passa para frente duas coisas. A gente passa o C e o A. Então isso mudou. Tá? Notem que aqui a gente passa para frente o C e o A. E além disso tem uma saída Y. Então são três saídas agora. Sendo que a Y não muda, a Y é a mesma ideia. Tá? A Y nunca altera ninguém. Esse Y ele nunca altera nada para frente. Ele é só uma saída que olha para o contexto atual e dá uma saída. Então os Y lá ficam até para cima porque eles não afetam o futuro. Agora, C e A aqui vão alterar a computação no instante posterior. Tá? Então aqui, vamos olhar para essas equações de novo. A gente tem 4 portões. Forget, update, tá? Output. Então, 3 portões, né? Perdão. A gente tem o U, o F e o O. Então aqui está o update está aqui, o primeiro está aqui, O forget está aqui, o segundo,
o output está aqui, o terceiro está aqui, tá? E esse terceiro elemento aqui, esse terceiro caminho de computação é o C til T. Tá? Essa primeira equação está aqui no terceiro fio, aqui, ó, no terceiro barramento. Tá? Aí você passa então você passa aqui tanto o AT-1 quanto o XT para fazer a atualização, tanto dos 3 portões quanto do C til T, tá aqui. Aí, ó, essa multiplicação aqui, tá? É o que? Ó, é o update gate, tá? Tá aqui. Esse cara aqui, ó. Essa multiplicaçãozinha aqui é esse termo aqui, ó. Tá vendo? Quando eu vou calcular o CT, o que eu faço? Eu multiplico o C til T, que está aqui, por o update U, tá? Então, essa multiplicaçãozinha é esse cara aqui, e essa multiplicação aqui, ó, é o FT vezes CT-1. Então, eu tenho 2 multiplicações ponto a ponto que estão aqui, ó, essas 2 multiplicações aqui, tá? E esse maisinho aqui é essa soma aqui, ó. Então, essa soma aqui vai dar o próximo C de T. E aí o Y, que é aqui, ó, o YT, tá? A gente vai usar o AT. O AT, ó, ele está aqui. O AT, ele sai lá do output. Você pega o output gate, está aqui, multiplica. O T-1 está vindo aqui, ó. Ele está vindo aqui, aí ele entra aqui, ó. É o T, perdão, né? O CT-1 está vindo aqui, aí aqui ele vira CT, tá? Aí passa por uma TANAID e é multiplicado. Cadê? Tá faltando essa. Ah, tá aqui, ó, atualização, né? Esse carinha aqui, ó, passa por uma TANAID, multiplica esse output gate vezes CT. Tá aqui, e esse CT TANAID é esse cara aqui, é o til T, que você multiplica. Tá esquisito isso aqui, mas é essa multiplicação aqui, ó, AT. AT tem essa multiplicação de output gate, que é esse cara aqui, com o CT, que é esse cara aqui. Ele colocou aquele TANAID ali, que era essa aqui, mas está meio esquisito ali no diagrama. Bom, então tem essa complicação toda de portões, abrindo e fechando coisas, carregando o passado e atualizando o presente. Para quê? É para isso aqui, ó, gente. Para que o gradiente flua no que eles chamam de nessa avenida aqui, ó, de cima. Tá? Tudo isso, toda essa complicação de portões aí é feita para que você consiga calcular os gradientes do passado com cálculos mais simples. Notem que a gente se resume agora a nossa memória, o vetor de nosso estado aqui, ele é atualizado com um cálculo bem mais simples. A gente tem multiplicação ponto a ponto e soma só, da mesma forma como a GRU. Então, o que acontece tanto na GRU quanto na LSTM é que a gente tem essa avenidona de cima aqui, que eles chamam, que é um corte de caminho do gradiente, que era a mesma coisa que acontecia na ResNet. A gente tem um certo corte de caminho por cima, que facilita o fluxo dos gradientes. Quando você faz as contas, aí deriva as contas na mão, vocês vão ver que aquelas multiplicações lá vão sumir. Tá? E aí a gente faz com que fique muito mais fácil atualizar os pesos para os intervalos de tempo lá do começo da sequência. Na prática, o que acontece? As LSTMs e as GRUs, elas conseguem processar sequências muito maiores do que uma RNN padrão. Mas isso tudo, gente, é questão prática, tá? Não é uma questão teórica. A motivação disso aqui não é assim, a matemática não funciona. Não funciona isso aqui no gradiente descendente nos computadores que a gente tem, né? Porque por problema numérico mesmo.
Então, na prática, hoje, o que se usa, né, de rede recorrente é ou GRU ou LSTM, tá? E o que vocês têm que guardar são essas ideias de portões e memória. Memória do passado e quanto que eu vou guardar do presente. As equações em si, se vocês quiserem guardar, lembrem que essas equações de portões são todas iguais. São todas exatamente iguais, o que muda são só as matrizes de peso. Essa equação de C de T é uma soma ponderada. Então, você tem uma soma ponderada por portões de update e forget. No fundo é simples, você tem um portão que controla a atualização, um outro portão que controla quando você vai esquecer, que são pesos, né? São pesos para o passado versus o presente. E esses pesos são atualizados de acordo com o gradiente descendente, eles são aprendidos, né? Esses portões são portões aprendidos e não são pré-definidos por humanos. Então, como cada sequência, enfim, as correlações de passado ali e presente em textos ou em qualquer sequência, a gente não sabe, né? A gente vai deixar com que a rede aprenda. No caso, em português, se a gente quiser aprender treinar um modelo de linguagem, o modelo de linguagem vai usar esses pesos aí para modelar exatamente aqueles problemas que a gente falou lá, de quando olhar para o sujeito da frase, descobrir se é plural ou se não é plural a frase. Então, ela vai olhar para esses passados e vai conseguir aprender isso com pesos aprendidos. Tá? Então, essa é a LSTM. Deixa eu ver que horas são. A gente vai implementar isso, espero que na hora que vocês implementarem, vocês olhem com mais carinho e mais cuidado para essas coisas e no código faça mais sentido. E aí com os resultados também vocês vão fazer mais sentido as coisas. Porque você consegue, o que é legal da LSTM, você consegue fazer testes, por exemplo, num caso de modelo de linguagem, o que é muito legal fazer é uma coisa que a gente já mostrou na última aula, que é você gera saídas ao longo do treinamento. Então, no começo do treinamento, você gera uma sequência, ela tem lixo lá, texto aleatório. Aí, quando ela vai aprendendo, você vai vendo que as gerações vão ficando mais, os resultados vão ficando mais próximos daquilo que você espera. E aí você vê que lá no final a rede já está aprendendo o idioma, ou está pegando melhor, tem menos erros gramaticais e tudo mais. Então, no fundo, o que ela está aprendendo é como fazer essas correlações de palavras, no caso de texto, fazer correlações de palavras. Se você estivesse modelando outro tipo de sequência, sei lá, DNA, por exemplo, né, você poderia modelar essas sequências lá, ele ia estar aprendendo correlações das sequências do DNA, por exemplo, a partir desses portões aqui. Tá? Ela aprende assim, não, a partir daqui, se eu chegar por exemplo, em português, o que é legal? Imagina o seguinte, acho que em português, quando você chega num ponto final, né, talvez para a rede seja um bom momento de colocar um máximo aqui nesse forget aqui. Do tipo, talvez não preciso mais olhar tanto para o passado aqui. Aqui eu acabei a minha sentença, eu acabei um pensamento, então eu posso esquecer um pouco mais o passado, lembrar só as coisas principais e começar a pensar e guardar coisas mais novas. Né? Então tem momentos de sequências que você tem esses marcadores bem definidos mesmo, do tipo daqui para frente vem uma coisa nova. No caso de sinal, por exemplo, você pode ter um sinal que tem picos, né? E aí esses picos podem te dizer muita coisa, do tipo, sei lá, esses picos dependem dos últimos 10 segundos dessa série. Sei lá, cada 10 segundos você vê um pico desse. E aí você vai analisar os últimos 10 segundos, a rede aprende, tipo, que nesses últimos 10 segundos é o que define esse pico, essas coisas aqui. E ela aprende a partir desses portões aí. Tá? Bom, eu quero seguir, gente, com uma ideia agora que é mais simples, que é bem mais intuitiva, na verdade, que é a ideia de redes recorrentes bidirecionais. Que é a seguinte, até agora, a gente assumiu que as redes recorrentes processam informação da esquerda para a direita, certo? Como a gente lê texto em português. Mas tem problemas onde a gente não consegue, de maneira não ambígua, decidir, por exemplo, uma saída YT-1 com base uma saída YT, uma saída YT, aqui, com base no passado. Por exemplo, imaginem a frase lá, ele falou, aí abriu aspas, né, Ted. Então, esses dois casos aqui são duas sentenças que começam com essas mesmas 3 palavras, né? He said, Ted,
Aí você pode, aqui poderia continuar, né? Teddy Bears are on sale, né? Os ursinhos de pelúcia estão na promoção. Ou ele poderia estar falando do Teddy Roosevelt, né? Que foi um grande presidente dos Estados Unidos. Se você olhar nesse contexto, não dá para saber o que vem depois. Então, qual que é a ideia de redes recorrentes bidirecionais? É processar a rede tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Tá? Então, você segue dois caminhos de processamento. Tá? E isso dá para fazer tanto com o GRU, quanto com o LSTM, tá? Quanto com redes recorrentes normais. O que muda é que a complexidade dessas caixinhas aqui é maior, né, nas LSTMs e GRUs, mas a caixinha, você pode, olhando para uma caixinha preta agora, tá? Esse esquema aí funciona tanto para um quanto para outro. Qual que é a ideia aqui, gente? Bom, não dá para ver muita coisa aí, eu vou tentar redesenhar, para ficar inclusive na ordem. A gente tem feito isso até agora, né? A gente tem... Nossa, caramba. A gente tem as ativações ali. Vou pegar aqui 0. Ele começa com 0, lá começa com 1. A gente faz assim, né? A2, Y2, X2, aí aqui passa para A3, né? E isso vai até, por exemplo, vamos seguir ali para 4. Tá? Aí aqui vai X3, Y3, X4, Y4. Até agora a gente fez isso, certo? O que a gente vai fazer numa rede neural bidirecional? A gente vai processar o contrário. A gente vai ter uma cópia da rede, a gente vai ter mais 3 matrizes de peso, por exemplo, tá? E a gente vai fazer o processamento inverso. A gente vai fazer aqui, vamos chamar de, né, colocar umas setinhas aqui, mostrando que essas caixinhas são para a direita, mas a gente vai ter a mesma coisa para a esquerda agora. Tá? E são... É como se fosse uma outra rede mesmo, tá? Então você tem um outro conjunto de pesos associados aqui, ó. A2... para a esquerda, e aqui tem mais um também. A1 para a esquerda. Aqui vem para direita, esquerda, direita, aqui vem para a esquerda também. E aqui, ó, cada uma dessas desses intervalos de tempo agora de trás para frente, eles recebem começa a receber o X4, depois o X3, depois o X2 até chegar no X1, tá? Então primeiro a gente processa a sequência da esquerda para a direita. Depois a gente processa a sequência da direita para a esquerda com outras matrizes de peso, tá? Isso é importante. A gente não vai compartilhar as matrizes de peso da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. A gente tem duas matrizes, dois conjuntos de pesos diferentes para um lado e depois para outro. E o que acontece? Aqui a gente vai ter duas saídas, ó. Vai ter a saída Y para a direita, tá? E a gente vai ter a saída Y1
para a esquerda também. Depois Y2 para a esquerda, Y3 para a esquerda. Na verdade, na ordem contrária, né? De trás para frente. Mas a gente vai fazer todas elas primeiro, né? Então, a gente primeiro processa da esquerda para a direita, depois de direita para a esquerda. Então, a gente tem agora, para cada intervalo de tempo, a gente tem 2 y. E a gente vai usar esses 2 y agora, tá? A gente vai combinar eles aqui, ó, usando uma outra matriz de peso, tá? Que vai dar o nosso y final. Agora, cada yt vai carregar a informação da esquerda para a direita e de todo, notem que e da direita para a esquerda. Notem que o y1 agora ele tem a informação do x1, mas ele também tem a informação do x4, x3, x2 a partir dos estados escondidos aqui que vem de trás para frente. Tá? Então aqui agora você tem as informações da esquerda e da direita. Tá? Isso aqui funciona muito bem quando você tem janelas de texto de tamanho ou de sequências com janelas pré-definidas. Se você tem uma aplicação em tempo real, por exemplo, imagina que você está falando o Google, o YouTube lá, né? Onde os vídeos estão sendo, você tem tradução automática de texto, então a pessoa está falando no vídeo e aí vai aparecendo lá as legendas, né? Se você quiser usar uma RNN bidirecional, lá você vai ter que esperar uma sentença acabar, olhar para aí você tem um final, agora você tem começo e final. Você espera um pouquinho, você espera a pessoa terminar de falar, no que ela termina de falar, você faz esse cálculo da esquerda para a direita, direita para a esquerda e faz a previsão da palavra, a geração da legenda, né? Se você não quiser esperar, aí você não tem como usar isso aqui. Aí você tem que usar uma rede neural recorrente normal. Que aí, conforme cada palavra vai chegando, você vai processando aí na ordem que ela vem. Não tem como você vir de trás para frente, porque você não tem o final ainda. Então, essa é uma limitação das redes bidirecionais, que você tem que trabalhar com tamanhos fixos de janela, senão não tem o fim lá. Você não sabe de onde, não tem como você voltar para trás, sendo que não tem o final ainda. Mas isso aqui funciona muito bem, tá? Para tradução automática, por exemplo. Tradução também você tem o começo e o fim da sentença, você consegue processar ela de trás para frente, e aí ajuda muito para traduzir, porque você consegue fazer mais ou menos igual a gente, né? Quando a gente está traduzindo uma frase, você dá uma olhadinha no começo, depois talvez você dá uma olhadinha no final, você volta um pouco e tal, e bola a tradução, né? Aí a rede neural consegue fazer a mesma coisa agora, ela consegue olhar, ela olha um pouquinho para o começo, olha para o final, combina essas informações e dá uma tradução. Então, essa é uma ideia bastante poderosa e basta você duplicar, vamos dizer assim, a sua rede neural recorrente e processar ela nas duas vias e combinar as duas saídas para gerar a saída final. Então, por fim, queria falar dessa ideia de empilhar camadas escondidas recorrentes para criar redes recorrentes profundas, tá? E aqui a ideia é basicamente quando você tem uma única camada escondida, você tem só essa via aqui de computação, né? Você vai aqui de novo nos eixos horizontais, você tem os intervalos de tempo, tá? E antes, o que a gente fazia? Quando a gente só tinha uma camada aqui, que a gente está chamando agora, notem que agora, ó, a notação que a gente vai usar é a mesma que a gente vinha usando, que é assim, a gente vai usar o índice 1 aqui entre colchetes para descrever o índice da camada. Então, a camada escondida 1 no tempo 0, entendeu? Aí vai ter, esse aqui é o vetor escondido, né? O H aqui, o A igual a H. Então, o H1 no instante 0 vai começar com 0. Aí você vai ter agora um H2 que vai em cima, né? Vai em cima do H1 e um H3 que vai em cima do H2. Então, como é que você calcula, por exemplo, né, esse cara aqui, ó, A23, nesse caso aqui, tá? Eu vou escolher uma função de ativação, eu vou ter uma matriz de pesos agora para a camada 2, lembra que cada camada tem a sua própria matriz de peso. Na RNN, a gente vem falando que a gente tem três matrizes, né, para cada camada escondida. Então, agora para cada camadinha, para cada linha aqui, ó, eu vou ter três matrizes de peso, né? Então, tenho 3 camadas aqui, tá?
Então eu tenho 9 matrizes de peso aqui, ó, 3 para essa linha, 3 para essa linha, 3 para essa linha, tá? E aí para atualizar agora, para gerar um Y aqui, ó, pensar nesse Y aqui, eu vou processar a entrada, passar pela primeira camada, aí passo pela segunda camada, passo pela terceira camada, aí só aí que eu chego no Y. Então agora eu vou ter um processamento no eixo vertical aqui também para cada instante de tempo, tá? Olhem aqui, ó, para esse cara aqui, ó, A2, 3 é esse cara aqui. A gente vai olhar para essa entrada aqui e essa entrada aqui para calcular tanto essa saída quanto essa saída aqui. Então, aqui ó, a gente tem WA2. Essa notação aqui é a notação compacta, né, gente? Lembra que eu introduzi essa notação no começo da aula, mas aqui esse WA a gente viu como duas matrizes de peso lá no começo das aulas de RNN. Então aqui é uma matrizona W combinando lá as duas matrizes. Mas aqui eu estou entrando, o que eu estou concatenando aqui? Antes eu concatenava o X e o H, agora eu concateno, tá? A saída do tempo T-1, eu estou no tempo 3, então a saída, o H, né, do tempo 2 dessa mesma camada, que é esse cara aqui, e eu pego a saída aqui, ó, como se fosse o Y, né, o Y da camada de trás. Vocês vão ler assim, a camada 3, camada 2, camada 1, então eu vou pegar a saída da camada 1 para o tempo 3 que eu estou, e o Y da camada 3 e o H da camada 2. Tá? Então eu olho para o passado na linha e para o mesmo instante de tempo para baixo. Tá? E assim eu consigo empilhar camadas recorrentes para criar redes recorrentes profundas. Tá? Então o diagrama de uma rede recorrente profunda ele cresce para cima e não para a direita, como a gente vinha vindo nas MLPs e na verdade nas convolucionais também. Aqui a gente olha para cima porque o eixo horizontal é o tempo, tá? E o eixo vertical é o eixo de camadas. Aí ele até mostra aqui um exemplo seguinte, se você quisesse, o que acontece? Redes recorrentes, a gente não costuma ver redes recorrentes muito profundas, do tipo 100 camadas. A gente geralmente vê redes recorrentes, LSTMs ou GRUs, por exemplo, com 2, 3 camadas escondidas, porque elas já ficam muito complexas no tempo, né? A gente já tem essa dificuldade de retropropagar os gradientes no tempo. Então, agora, se você cresce elas verticalmente, você tem o problema do tempo e o problema vertical, das camadas. Então, em geral, a gente não vê LSTMs gigantescas, elas geralmente ficam nesse nível de 3, 5 camadas no máximo. O que tem é o seguinte, para calcular o Y, você pode concatenar ali, plugar uma MLP, por exemplo, lá grandona, para cada Y da sua camada, se isso te interessa. Por exemplo, se você estivesse classificando quadros de um vídeo, para cada Y lá recorrente da sua rede, você poderia ter uma MLP para dar uma classificação lá do quadro, poderia. E aí ele até mostra isso no diagrama, dá para expandir aqui, mas aí você expande de maneira completamente conectada e não mais recorrente, ou seja, daqui para frente você tem matrizes de peso que não são compartilhadas no tempo. Né? As matrizes de peso aqui, elas são por camada, igual a gente já viu na MLP lá. O problema nosso aqui de não conseguir crescer tanto isso é porque as matrizes aqui da camada 3 são compartilhadas nessa linha, as matrizes da camada 2 são compartilhadas nessa linha e as matrizes da camada 1 são compartilhadas nessa linha aqui. Tá? Então, nesse caso aqui não tem compartilhamento de pesos ao longo do tempo. Tá? E por hoje é isso, gente. A gente viu então em resumo GRUs, LSTMs, redes bidirecionais e redes recorrentes profundas. Tá? Na aula que vem eu quero falar de representação de palavras, que é como fazer aquela representação, uma representação melhor do que aquela one hot lá, que é só zeros e uns. A gente vai falar de umas técnicas tipo embedding, que você consegue transformar aquelas representações
ditas esparsas em representações densas, né? E isso vai melhorar nossa capacidade de previsão dessas redes. Isso vai levar a gente também para uma outra discussão, que é a discussão de atenção depois, que aí vai dar suporte para falar de transformers e tudo mais.